Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento NAF da 7ª Região Fiscal, aberto aos núcleos das demais regiões. Desde já, agradecemos a sua participação neste evento, que muito nos honra, e que terá como foco os universitários que participarão dos núcleos de apoio contábil e fiscal neste ano letivo de 2022. Mas também acolhe os demais estudantes que tenham interesse nos temas que serão abordados nos eventos que realizaremos. Todos os eventos que ocorrerem durante os dias úteis serão exatamente neste mesmo horário, das 19h30 às 21h. Já as oficinas de preenchimento da DIRPF se darão aos sábados, das 9h da manhã ao 12h30. Os eventos estão sendo gravados e serão disponibilizados no canal YouTube Rede NAF. Portanto, em breve vocês já terão acesso lá no YouTube, na Rede NAF, que você já conhece, estarão lá registrados esses nossos eventos. O tema da palestra de hoje é Introdução ao Direito Tributário. Será ministrada pelo representante regional de cidadania fiscal da 7ª Região Fiscal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, este que vos fala, Vicente Bruno Cavalcante de Oliveira. Este evento acontecerá da seguinte forma: primeiro teremos a exposição, que acontecerá no máximo até às 8h30, e em seguida teremos 10 minutos para as perguntas e respostas, encerrando este webinar no máximo às 21h. As perguntas e as manifestações de dúvidas poderão ser realizadas durante todo este nosso evento por meio do PR, Perguntas e Respostas, que se situa aí no alto da sua tela, do lado direito, um ícone com um balãozinho e uma interrogação no meio. O Perguntas e Respostas é a única maneira de vocês participarem e interagirem com o expositor e com a moderadora do dia. Durante a apresentação de hoje, estará na moderação a representante local de cidadania fiscal da Delegacia da Receita Federal Rio de Janeiro 1, Raquel dos Santos da Silva. E na produção do evento, temos a chefe da seção de comunicação institucional e cidadania fiscal na 7ª Região Fiscal, Mariana Fraga Cabeça. Ao final do evento, teremos o formulário de presença. Haverá um atestado coletivo de presença, que posteriormente enviaremos aos participantes. Portanto, forneça o seu melhor e-mail, coloque com clareza o nome da IES, diz lá o campus da onde você está. Tá? E nós enviaremos para você o atestado de presença. O atestado da nossa palestra anterior já foi enviado para os professores, não é? E nós estaremos coletando também no nosso formulário de hoje se você já participou do evento anterior. Caso tenha participado do evento anterior, nós também mandaremos para você no seu e-mail. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ao que interessa! Vamos à nossa apresentação de hoje, com o tema do direito tributário. Só um momentinho que já estou fazendo o compartilhamento. Só um minutinho.
Vocês estão vendo a tela, por favor? Mariana, me dá um retorno. Sim, tudo certo. Sim. Beleza. Direito tributário, vocês estão vendo este emaranhado aí de palavrinhas. Nós vamos ver do que se trata. Faço um convite a você. Vamos aprender um pouco mais? Comecemos com 3 premissas iniciais. A tributação, você já viu isso ontem não, no dia 17, né, no nosso evento anterior. A tributação não é a finalidade do Estado, mas o meio, um instrumental para cumprir os objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais da nossa República estão lá na nossa Constituição, no artigo 3º. E entre aqueles objetivos fundamentais, ressalta-se combater as desigualdades, inclusive as desigualdades regionais. Então, a tributação não é finalidade. A tributação é meio, é instrumental. E para nós, de uma maneira muito lúcida, o combater as desigualdades sociais. Uma segunda premissa é que a tributação não tem uma única função. Por certo, naturalmente, nós temos a percepção que uma das funções da tributação, evidentemente, é arrecadar, mas não é a única. É também a função de regular, de interferir na economia. A função de redistribuir rendas na sociedade. E sim, a função de simplificar. A este conjunto. Vicente, aonde está isso? Está na Constituição da República Federativa do Brasil. Terceira premissa. A tributação é inerente ao Estado. Isso é uma constante na história. Seja um Estado autoritário, seja um Estado democrático, é um dado de fato. É um dado histórico. A tributação é inerente ao Estado. Não há Estado sem tributação. Não há Estado sem tributação. Primeira coisa, o tributo é a principal receita pública. A receita é o quê? É o dinheiro que entra no Tesouro, e esse dinheiro é usado para a manutenção da estrutura do Estado e para o cumprimento daqueles objetivos de atingimento do bem comum, como construção de escolas, de hospitais, asfaltamento da rua, acesso à justiça, segurança pública, etc. E esses recursos, eles têm 2 fontes. A receita pública, ou ela é derivada, ou ela é originária. A chamada receita pública derivada é porque a gente acessa o patrimônio de terceiros. Então, vem da onde essa receita? Vem das multas que são aplicadas, vem dos tributos, e vem das reparações de guerra. Então, você vê que este dinheiro está vindo de um terceiro. Mas há também aquela receita que é chamada de originária, porque advém do patrimônio próprio do Estado. Ou seja, receitas comerciais, industriais, de prestação de serviço que o Estado faça. Para você ter uma noção como é importante o tributo na receita pública, eu vou colocar aqui para você ver os percentuais. Qual o percentual da receita pública brasileira que vem desses recursos derivados? Qual o percentual que vem do patrimônio próprio? Pois bem, 85% das nossas receitas advém ou de multa ou de tributo. E 15% desse patrimônio originário. Essa é uma média, Tem ano que é um pouquinho mais, tem ano que é um pouquinho menos. Mas você está vendo que, majoritariamente, a arrecadação brasileira depende dos tributos. Já se diga de cara que tributo não se confunde com multa. Multa é castigo, multa é punição, multa é sanção, porque alguém cometeu um ato ilícito. Tributo não é castigo, tributo não é sanção, tributo não é punição. Nós já veremos por quê. Adentremos no conceito de tributo. O conceito de tributo está lá no artigo 3º
do CTN, que é o Código Tributário Nacional. O CTN é lá da metade da década de 60, não é? 26 de outubro de 1965. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, depois a gente vai pegar cada partezinha, tá? Só para a gente introduzir nesse conceito. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, veja, tributo é prestação pecuniária, ou seja, é prestação em dinheiro. Não posso pagar tributo com produto in natura? Não posso chegar lá na agência da Receita e dizer, olha, eu não tenho dinheiro aqui para pagar minha cota do imposto de renda, mas eu vou dar aqui uma faxina geral aqui, e você quita o tributo para mim? Pode isso? Não. Tributo não se paga nem in natura e nem in labore. Né? Não se paga nem com produtos da terra, nem com trabalho. É uma prestação pecuniária. Compulsória. Você realizou, no mundo concreto, aquela hipótese que a lei dizia, que se acontecesse, você estaria obrigado a um tributo, bal. Realizou, tributo será cobrado. É compulsório. Não depende agora da sua vontade, se você aceita, não aceita, quer ou não quer. É uma prestação compulsória. Ou valor que nela se possa exprimir. Pus até na mesma cor, porque se é pecuniário, só pode ser em moeda. Evidentemente, isso aqui é uma ênfase em moeda, né? Porque a gente já disse que se tratava de uma prestação pecuniária. Mas aqui tem algo interessante. Ou valor que possa ser expresso em moeda, ou valor que nela, moeda, se possa exprimir. E a gente já conviveu com isso, né? Eu acho que há até resquícios nos estados, né? A cobrança de um FII, né? O tributo ser cobrado com um índice. Então, o FII é um exemplo típico. O seu tributo de PVA é sem o FII. A lei vai dizer, olha, o FII equivale, por exemplo, a R$1. Ótimo, se o meu tributo é sem o FII, significa que o meu tributo é R$100, está vendo? É um valor que consegue ser expresso em moeda. Então, é isso que está dizendo, é uma prestação pecuniária, ela é compulsória, né? Mas também pode ser expressa, não é, em índices indicadores que se traduzam no valor monetário. Não é? Então, é uma prestação em dinheiro ou que possa ser expresso em dinheiro através de um índice, por exemplo. Mas olha aqui que interessante, que não constitua sanção de ato ilícito. Porque o que é uma sanção de ato ilícito? Senão multa. Está vendo? Tributo não é multa. Porque se for multa, já não pode ser tributo. Está no próprio conceito de tributo. Tributo não pode ser multa. Tributo não pode se constituir numa sanção de um ato ilícito. Isso não quer dizer que um ato ilícito não possa ser tributado. Ele está dizendo que o tributo não constitui uma punição por um ato ilícito. Mas se você trafica droga, foi pego e está lá com 2 milhões, será cobrado tributo dos 2 milhões. Por causa de um princípio antigo chamado pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro. É dinheiro, é manifestação de riqueza. Você foi pego, o dinheiro está ali, vai ser tributado. Não é? O que está dizendo é que o tributo não pode ser constituído para sancionar um ato ilícito. E ele tem que estar instituído em lei. Não é? Por que em lei? Porque passa pela autorização dos representantes do cidadão. É o mesmo que dizer que, olha, eu apresentei ao povo, não é, a proposta da criação deste tributo, com estas características, com esta alíquota, e ele, o povo, através dos seus representantes, autorizaram, né, a instituição desse tributo. Por isso que é instituído em lei, para passar pelo crivo do povo.
cobrado mediante atividade administrativa, que é plenamente vinculada. Olha, aconteceu o fato gerador, há um tributo a ser cobrado. E esta cobrança do tributo não depende da vontade, da benesse, da sensibilidade do servidor público. Ele não pode dizer assim, ah, não, eu estou vendo que você não tem condições no momento de pagar, está aqui, olha, não precisa pagar, não. Está perdoado do tributo. Não existe isso. Não é? A cobrança do tributo é uma atividade plenamente vinculada. Não há margem para discricionariedade do servidor público, porque ele está tratando de algo que não é dele. Ele está tratando de um recurso que é público. Vamos adiante. Então, como é que se dá o surgimento da obrigação tributária? Olha, você está vendo aí, não é? A imagem do Congresso Nacional, parlamento. Mas podia estar aqui também, não é? A foto da Assembleia Legislativa. Podia estar a foto da Câmara dos Vereadores, lá onde está o representante do povo reunido. Ali se institui uma lei tributária. E essa lei tributária, ela cria um tributo. E ela vai especificar hipóteses, situações que a lei prevê, que se acontecerem lá no mundo real, o tributo será exigível. Então, a lei caracteriza todo o tributo, qual será a base de cálculo, qual será a alíquota, e quais situações nas quais o tributo incidirá. Por isso é chamada de hipótese de incidência. A hipótese de incidência, não é? É aquela previsão hipotética que está lá na lei. Se acontecer isso, terá aquela consequência. Pois bem, então temos uma lei tributária, onde tem as hipóteses de incidência, aquelas situações que, se ocorrerem, ensejarão o tributo. Margarida acaba de comprar o seu veículo, ela está tão sorridente, muito simpática, com essa chave aí na mão. E ela, então, comprou o carro, está estreando o carro. E olha o que aconteceu. Ela realiza no mundo concreto nosso, na nossa vida diária, um fato que hipoteticamente estava previsto numa lei tributária, que dizia, olha, os proprietários de veículos automotor terão que pagar IPVA. Oh, realizou a previsão legal. Está ocorrendo o quê? O fato gerador, o nome diz tudo, um fato que vai gerar obrigação tributária. Olha o surgimento da obrigação tributária aí, gente. A obrigação tributária é uma relação jurídica entre um ente público, né, um ente político, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, de um lado, como sujeito ativo, como credor, e de outro lado dessa relação jurídica, um devedor. Um sujeito passivo, que é o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, veja, realizou-se o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, que poderá ser uma obrigação principal ou uma obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de dar. De dar é o quê? Dinheiro, né? Ou pela imposição de uma multa que você vai ter que pagar, ou pela realização lá do tributo que você vai ter que pagar. Então, é uma obrigação de dar recursos, não é? Que está fundamentada, não é, naquele dever fundamental de pagar tributos. Por isso está previsto em lei, porque ele diminui o patrimônio do cidadão. Se diminui o patrimônio do cidadão, tem que estar previsto na lei, porque pela lei é como se ele estivesse te autorizando, porque lá estarão os representantes dele, que analisarão essa lei e aprovaram ela. Uma vez aprovada, ela se aplica a todos, sem exceção, a não ser que ela estabeleça as exceções.
Então, a obrigação principal. Já a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Não é? É uma obrigação de fazer ou de não fazer. Por exemplo, olha, você, empresa jurídica, tem que manter em dia lá os seus registros fiscais. Olha, você, quando vende, tem que emitir uma nota fiscal de venda. Então, são obrigações acessórias, né, que precisam ser cumpridas, porque quando não cumpridas, ensejam a multa, a sanção por uma prática de um ato que estava vedado, que era ilícito, que não era para ser feito, ou fez o que não era para ser feito, ou deixou de fazer o que tinha obrigação de fazer. A obrigação acessória, ela se fundamenta numa obrigação fundamental de colaboração, né? O cidadão tem a obrigação de colaborar. Para quê? Para haver as informações que ajudem na fiscalização do tributo, na cobrança deste tributo, né? Na mensuração desse tributo. Então, é interessante a gente perceber que a obrigação acessória ela pode atingir até pessoas que não tenham vínculo direto, não é, com o tributo. Não é? Ela pode atingir a todos, contribuintes ou não contribuintes, terceiros fora da relação, que são trazidos para a relação, outros como responsáveis. Não é? Vou dar aqui um exemplo assim, de uma obrigação que é acessória, que todos nós temos que fazer, e que a gente às vezes não se dá conta, né? Que talvez seja a primeira das grandes obrigações com a administração pública, por exemplo, federal. Todo cidadão precisa ter o seu registro no cadastro das pessoas físicas, CPF. Sem CPF você não faz nada na vida. Está vendo? É uma obrigação acessória que não está ligada diretamente ao pagar tributos, mas que você tem que ter. Tá? Então, nós temos esse surgimento da obrigação tributária. Nem sempre a obrigação é de pagar. Muitas vezes, essa obrigação é de fazer ou não fazer. Vamos adiante. Vamos lançar luzes sobre as finalidades dos tributos. Olha, nós podemos dividir o tributo assim, em 3 grandes parcelas. Há tributos que preponderantemente, você tem a preponderância, não é? Fiscal, ou seja, eles preponderantemente têm a finalidade de arrecadar, são instituídos com esta finalidade, arrecadar recursos para que o Estado cumpra com a sua missão de zelar, não é? E de efetivar o bem comum. Por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda é nitidamente um imposto fiscal, cuja finalidade é arrecadar, não é? Colher a participação daqueles que manifestam, não é? Um grau de riqueza, não é? Disponibilidade para colaborar com a sociedade. Mas nem todo tributo tem este viés preponderante fiscal. Existem aqueles tributos que nós chamamos de extrafiscais. Evidentemente que eles arrecadam também, mas não é a atividade preponderante. Esses tributos chamados extrafiscais, eles são criados com o intuito de intervir na economia. Exemplos desses tributos: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, são tributos que têm esta finalidade de conseguir estar regulando, não é, a economia. Agora, ele terá um efeito secundário de arrecadação, né? Mas a arrecadação aqui, neste caso, ela não é o motivo preponderante. O motivo preponderante é de intervir na economia. Também os chamados tributos parafiscal. Ou seja, existem determinadas situações onde o Estado delega a capacidade tributária ativa, aquela capacidade de cobrar, de exigir o tributo, né, de recolher aquele tributo e aplicar aquela verba. Então, é um exemplo, as entidades de classe, né, elas realizam uma atividade que é eminentemente de interesse público, né, regular, não é, o funcionamento profissional de determinada categoria, que é uma competência do Estado. Mas está lá um terceiro fazendo. Então, o Estado reconhece que aquilo é de interesse social,
que aquela entidade está fazendo algo que é da obrigação do Estado. Então, ele deixa que aquela instituição cobre, recolha o tributo e aplique o tributo naquela atividade. Então, por exemplo, o CRC, né, que é ligado à maioria de vocês, né? O Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade. Então, eles se preocupam em ver se a formação desse futuro profissional está adequada para as exigências, né, dos dias atuais. Ele se preocupa em saber se aqueles profissionais que estão atuando no mercado estão capacitados para aquilo ou não, se eles têm o CRC ou não têm, porque é um sinalizador de estar habilitado ou não, não é? E assim por diante, não é? Eles acompanham as instituições de ensino para ver se aquelas grades, não é, estão formando um bom profissional. Então, veja, ela é uma atividade parafiscal, ao lado, né, ao lado do ente público, que realiza, né, o interesse público. Tá? Então, nós temos essas três grandes finalidades do tributo, né? Arrecadar, intervir na economia, não é? Ter estas delegações de competência onde entidades realizam atividades que seriam do Estado, mas que estão ali delegadas a fazer aquilo. Bom, vejamos uma definição também de tributos, né, que está constantemente na nossa atividade, né? Tributos vinculados e não vinculados. O que é isso? Como eu faço para saber se um tributo é vinculado ou não vinculado? Eu faço uma pergunta e fico atento à resposta que vou dar. A pergunta é a seguinte: o Estado, para cobrar aquele tributo, precisa realizar alguma atividade específica lá para o devedor, para o contribuinte, para o cidadão? Ele precisa dar uma contraparte ali específica? Se eu responder sim, opa, um tributo vinculado. Para ser cobrado, o Estado tem que dar uma contraparte específica, tem que realizar uma atividade específica relativa àquele devedor. Se eu falar, não precisa, então você está diante de um tributo não vinculado. Por exemplo, o tributo vinculado às taxas, não é? Você paga uma taxa porque você recebe alguma atividade específica, não é? Mas, por exemplo, o tributo, o imposto, não é? O imposto é o típico exemplo de tributo não vinculado. Você paga o imposto, mas a contrapartida que vem, ela é geral, não é? É genérica, não é específica. Enquanto na taxa é específico. Paguei a taxa porque ali, não é, o Estado está exercendo um poder de polícia, de fiscalização daquela atividade econômica, organizando, né? Então, eu pago uma taxa porque estou recebendo essa contraparte. Há uma atividade específica regulando aquela atividade aonde eu desenvolvo, né? Desenvolvo uma determinada atividade econômica. E ali o Estado está regulando, fiscalizando, para que não haja concorrência desleal, para que aqueles preceitos lá que regulam aquele setor econômico estejam sendo cumpridos por todos. Tive uma contrapartida específica lá para aquele setor, para aquela atividade. Olha, foi específico. O tributo é genérico. Vai para a saúde, vai para o ensino, vai para a prestação de segurança pública, vai para a prestação de justiça. Então, ele é genérico, não é? Então, tributo vinculado, há uma contrapartida específica. O não vinculado, esta contrapartida é genérica. Um outro conceito de vinculado e não vinculado que aparece muito, que é bom a gente estar atento, é o seguinte: você vai ouvir falar que a destinação daquela arrecadação é vinculada. Isso significa o quê? Uma destinação da arrecadação, uma vinculação que está aonde se aplica o dinheiro do tributo, né? Aquela despesa específica. Esse tributo só pode ser cobrado e usado para aquela despesa específica, né? Então, você está vendo que a destinação da arrecadação está sendo vinculada.
Um exemplo típico disso era a CPMF, não é? A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que quando surgiu, não é? Era um tributo que era arrecadado sobre todas as movimentações financeiras, mas que só podia ser aplicado em saúde. Né? Ele tinha a destinação daquela arrecadação, aquela destinação era vinculada, só podia ser gasto, só podia ter despesa específica com saúde. Tá? Então, esse é um outro sentido da palavra vinculação, ou não vinculado. A destinação da arrecadação ser vinculada a uma despesa específica. Vamos, então, adentrar nas espécies tributárias. Existem duas grandes teorias, né, sobre tributos. Né? Uma chamada tripartida, outra chamada pentapartida. Uma originada lá na década de 60, lá no nosso Código de Direito Tributário, né? Código Tributário Nacional, e uma outra teoria surgida na própria Constituição. Vejamos isso. Depois a gente adentra cada uma das espécies. Então, são espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Essa é chamada teoria tripartida, está lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, o CTN. Ela diz isso literalmente: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E essa definição, a nossa Constituição resgata, porque lá no artigo 145 está essa mesma definição, não é? Mas a Constituição, ela cria duas novas espécies. Uma se encontra lá no artigo 148 da Constituição, chamado de empréstimos compulsórios, e uma segunda, que está lá no artigo 149, que são as chamadas contribuições especiais. Surgindo aí, então, a teoria pentapartida. Vamos adentrar em cada uma dessas espécies. Espécie tributária impostos. Qual o fato gerador do imposto? Ao que está ligado o fato gerador dos impostos? Olha, o fato gerador, que vai estar lá descrito na lei, vai estar sempre ligado a uma manifestação de riqueza. Ou porque a pessoa é proprietária de um bem imóvel, ou porque ela é proprietária de um veículo automotor, ou porque ela tem rendimentos num determinado patamar. E por aí vai. Né? Os fatos geradores dos impostos, eles revelam, de alguma forma, a riqueza que as pessoas têm. E aí a capacidade delas poderem contribuir. Então, o fato gerador dos impostos está ligado a manifestações de riqueza, que a lei vai elencando. Quais são as manifestações de riqueza, aonde aquele imposto vai incidir. A base de cálculo. A base de cálculo, a lei vai escolher uma grandeza que quantifique a riqueza. Por exemplo, o valor venal do imóvel. O valor que você pagou pelo veículo. O montante dos rendimentos de qualquer natureza que você recebeu. Você está vendo? A lei escolhe uma grandeza que quantifica a riqueza e sobre esta base de cálculo incide uma alíquota para chegar ao valor do tributo a ser pago. E a competência para a instituição? A competência para a instituição de impostos são privativas. Não é? Os tributos que são de competência da União, só ela pode instituir. Os tributos que são de competência do Estado, só ele pode instituir. Aqueles tributos que são de competência dos municípios, só eles podem instituir. É uma competência privativa. Não é? O fato de uma entidade política, né? A União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, não instituir um tributo, não dá margem para que um Estado fale assim, poxa,
a União tem um imposto chamado de Imposto sobre Grandes Fortunas, e ela nunca instituiu esse imposto. Eu vou instituir porque a União não instituiu. Pode? Claro que não, porque os impostos, as competências para a instituição dos mesmos são privativas e já estão lá elencadas na Constituição Federal. Vamos ver, já que a gente está falando dos impostos, vamos ver como se dá essas divisões de competências. A União tem 7 impostos, né? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre a propriedade industrial, um outro imposto sobre operações financeiras. Você está vendo que esses 4 primeiros impostos da União, não é, são de caráter parafiscal, que é para intervir na atividade econômica. Os que seguem, não é, podemos dizer que são arrecadatórios. O imposto de renda, o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi implementado, né, pela União. Então, a União tem 7 impostos. Já o Estado tem 3 impostos. Né? O imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Né? Se eu morri, deixei bens que vão passar para herdeiros. Opa, esse é um tributo que incide e é para o Estado. Uma doação em vida. É um tributo do Estado. O ICMS, né, que é o tributo sobre a circulação de mercadorias e serviços de comunicação. É estatal. O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, tem esses 3 tributos. E o município também tem 3 impostos. O IPTU, que é sobre a propriedade territorial urbana, o ITBI, que é sobre a transmissão de bens imóveis, e o ISS, que é um tributo que incide sobre serviços. O Distrito Federal tem uma peculiaridade que tanto, né, os tributos que tocam aos estados, quanto aqueles, né, que são de competência do município, ele tem em si concentrado. Então, o Distrito Federal tem o ITCMD, o ICMS, o IPVA, o IPTU, o ITBI e o ISS. Assim está distribuído as competências tributárias relativas a impostos. Há uma concentração na União? Né? Mas há um mecanismo de desconcentração que é a União repassar parte desse tributo arrecadado para estados e municípios. Uma parte do IR, do Imposto de Renda, vai para estados e municípios, uma parte do IPI, idem. Na parte do estado, o IPVA, uma parte vai para os municípios. Então, há essas redistribuições para tornar um pouco mais equilibrada essa distribuição de competências. Vamos adiante. As taxas. O fato gerador das taxas está ligado ao exercício do poder de polícia, não o poder da polícia, de polícia, poder de fiscalização, né? de regular um determinado setor econômico, atividade econômica, não é? De fiscalizar, de ditar as normas, de acompanhar, né, se elas estão sendo cumpridas ou não. Ou pela prestação de serviços. Não é? Aqui pela foto você está vendo que uma das taxas que a gente paga, que é bem visível, é a coleta de lixo. Você vê semanalmente aí na frente da sua rua, não é? Passar, não é? O caminhão de lixo sendo recolhido, não é? Esses dejetos todos. Então, serviço que uma entidade estatal presta. Não é? Então, o fato gerador das taxas ou vai ser esse exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço. E a base de... Igualmente, uma grandeza relacionada ao custo da atividade. Quanto é que o município, no caso, a maioria desses serviços, não é? De coleta de lixo público, a maioria é fornecida, né, pelas prefeituras. Então, quanto é que as prefeituras gastam para fazer esta atividade? Com base nisso, né, se calcula lá uma grandeza que é relacionada ao custo da atividade estatal. E aí é rateada entre todos nós. E a competência da instituição? Neste caso das taxas, é uma competência comum. Por que comum? Porque
esse serviço pode ser prestado tanto pelo município, quanto pelo Estado, ou até pela União. Vai cobrar aquele que efetivamente fornecer a atividade. Então, é um exemplo de competência comum, que todos os entes políticos, União, Estado, município, Distrito Federal, possuem. Vamos adiante, mais uma espécie, as contribuições de melhoria. Você está vendo aí, não é? Uma obra pública. O fato gerador da contribuição de melhoria, o nome dela já diz tudo, é uma contribuição pela melhoria, não é? Pela valorização imobiliária decorrente daquela obra pública. Então, o fato gerador está ligado a isso. A base de cálculo é um acréscimo de valor ao imóvel beneficiado, não é? Aquele acréscimo de valor que o imóvel teve justamente, né, pela valorização imobiliária decorrente da obra pública, se torna a base de cálculo. E a competência para a instituição também é comum. Aquele ente que fez a obra pública, ele é que vai cobrar. Se a obra pública foi patrocinada pela prefeitura, ela que vai poder instituir a contribuição de melhoria. Se a obra pública ela foi patrocinada pelo Estado ou pelo Distrito Federal, eles que vão cobrar. Se a obra pública foi patrocinada pela União, cabe à União cobrá-la. É uma competência comum. Os empréstimos compulsórios. O fato gerador do empréstimo compulsório é aquele definido na lei complementar instituidora. O empréstimo compulsório ele é previsto em casos de guerra, de calamidade pública, ou um investimento urgente e relevante que tenha que ser feito. E ele, então, para aprovar, né, a lei, né, que estabelece o empréstimo compulsório, precisa de um quórum diferenciado, por isso que é lei complementar. Não é? A diferença da lei complementar para a lei ordinária é meramente de quórum, não é? Então, sim, o fato gerador do empréstimo compulsório, dadas as características, né, de excepcionalidade que o envolvem, é definido numa lei complementar. E a lei complementar também que vai falar qual a base de cálculo. Aquela lei complementar que instituiu o tributo também vai falar sobre isso. E a competência para a instituição? A exclusiva da União. Né? É uma competência da União. Eu pus essa foto aqui porque uma dos empréstimos compulsórios recentes, mas recentes assim, já de alguns anos atrás, né? Até de bastante anos atrás, foi empréstimo compulsório sobre os combustíveis. Né? Houve uma lei complementar instituindo o empréstimo compulsório e ela regulava como se daria a devolução do dinheiro. Né? Aqui, assim, é como se fosse um imposto provisório. Né? Estou pegando emprestado com você, mas vou te devolver. E a lei dizia, evidentemente que uma das coisas que era exigido é a nota fiscal. Como é que eu vou saber quantos litros, né, de gasolina você colocou aí no teu carro, ou de óleo diesel, do que seja, né, para saber o quanto eu tenho que te devolver. Então, a lei complementar, ela regula tudo isso. E para você depois ter, não é, a devolução daquele valor que você foi obrigado a emprestar para a União, evidentemente você tem que ter os comprovantes. No caso ali era a nota fiscal. Tá? Então, assim, é só um exemplo para a gente ver aonde podia ter a aplicação disso. As contribuições especiais, né? Que também foi instituída lá na nossa Constituição. A mais ilustre delas, que nós conhecemos, não é? Faz parte do nosso dia a dia, é a iluminação pública. A iluminação pública que um dia foi taxa, e que o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional, porque não tinha como se dividir o quanto cada um usava dessa iluminação pública. Pois bem, então a iluminação pública virou uma contribuição especial com as seguintes características. O fato gerador também vem definido numa lei complementar, foi instituída por lei complementar, que exige um quórum maior, né, para aprovação,
A base de cálculo, a mesma coisa, definida em lei complementar. E a competência exclusiva da União, das chamadas contribuições especiais, tá? Há uma exceção que é a seguinte, ela diz assim, olha, estados, Distrito Federal, municípios, vocês podem cobrar, não é, a contribuição previdenciária dos servidores de vocês, né, e ficar com este valor, né, e administrar este valor, desde que o faça, não é, em percentuais não inferiores aos praticados pela União. Tá? Então, foi admitida a possibilidade desta competência que era exclusiva da União passar para estados, Distrito Federal e municípios. Espécies tributárias, desculpa, né? Eu falei da iluminação pública, mas ela é uma contribuição especial, tá? E nós vamos ver agora justamente essas contribuições especiais. As contribuições especiais previstas lá na Constituição são da Seguridade Social, existe também a contribuição residual, aquilo que não é da competência do Estado, que não é da competência do Distrito Federal, que não é da competência do município, residualmente pertence à União, né? E existem também chamadas contribuições gerais, que estão ligadas assim, à área social. Por exemplo, lá o salário e a educação está ligado a essa contribuição geral. Existem também contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, por exemplo, não é? que a gente paga em cada litro de combustível que a gente compra. E esta contribuição vem justamente para regular aquele mercado de combustível. Existem as chamadas contribuições corporativas, não é? Assim, a mais famosa, talvez, delas era aquela contribuição sindical obrigatória anual, que todo trabalhador tinha que pagar de um dia de seu trabalho. E nós temos também, só um minutinho, deu uma pequena travada aqui na minha tela. Nós temos a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, tá? Essa é a iluminação pública, uma contribuição especial. Então, são essas as contribuições especiais, os tipos de contribuições especiais que existem. Quais as contribuições da União que a Receita Federal administra? Vejamos isso. A contribuição previdenciária, justamente para o financiamento da Previdência Social, e nós vimos que esta pode ser cobrada por estados, Distrito Federal e municípios dos seus servidores, desde que pratique percentuais, né, não inferiores ao que a União pratica com os seus servidores. Temos o PIS, né, que é um programa que está baseado num fundo de integração social, isso também é administrado pela Receita Federal. O PASEP, que é um programa de formação de patrimônio do servidor público. O COFINS, que é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. A contribuição social sobre o lucro líquido, né, que também é uma contribuição com caráter social, né, elas reforçam, né, este financiamento da Seguridade Social. E eu pus aqui a CPMF, que não existe, mas toda hora que se fala em reforma previdenciária, ressuscitam o tal da CPMF, né, como possibilidade. Então, que era a contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Essas são as contribuições que a Receita Federal administra. Pois bem, agora a gente só tem que fazer o quê? Fazer um pareamento, não é? Pega aí o teu Bluetooth, liga ele. Vamos fazer o pareamento. Linkar prática e teoria. É isso que a gente precisa, né? Tá com o nosso Bluetooth, né? do nosso entendimento, da nossa preparação profissional ligado. Linkando sempre teoria e prática.
O que nós vimos aqui, eu costumo chamar de tira-gosto, não é? É só uma introdução. Não pode ter pretensão exaustiva. É uma introdução daqueles conceitos iniciais que vão transitar nessa tua prática aí do NAF que você está vendo. Essas fotinhas do NAF são estudantes universitários como você, atendendo o contribuinte, participando de treinamento, não é? Eles estão ali exercitando a prática, linkando uma atividade prática à teoria que aprenderam. Então, estão com um Bluetooth, né, ligadinhos, né, um link constante entre teoria e prática. Obrigado por você ter estado aqui conosco durante esta apresentação, para esta introdução sobre direito tributário. Eu vou parar aqui a apresentação, vou retirá-la aqui, para a gente continuar e ver com a Raquel se surgiram aí algumas perguntas, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Raquel. Boa noite a todos. Olha, Vicente, hoje não teve muita pergunta, não. Mas eu queria, então, diante das dúvidas que eles me mandaram, né, eu queria que você repetisse a questão de onde vai estar disponível os certificados, entendeu? E que você depois falasse também da questão da gravação da palestra, onde vai estar disponível, porque foi isso que eles me perguntaram mais. Tá. Tá bom? Tá. Então, aproveitando aí as perguntas, os certificados nós mandamos para os coordenadores de IES que se encontram cadastrados, não é, aqui na Receita Federal. E vamos mandar para os e-mails. Né? Nesse formulário que você vai preencher da presença, está pedindo o seu e-mail. Nós vamos mandar para lá. Tá? Inclusive, a gente já está perguntando se você participou do evento passado, né? Porque aí, se você falar que participou, a gente vai mandar lá para o teu e-mail aquele comprovante, né, das pessoas que participaram do evento passado. Tá? Então, a gente sempre vai estar mandando para o e-mail que a pessoa fornecer para a gente. Quanto à gravação, a gravação estará lá no canal YouTube, chamado RedeNAF. Tá? Então, você vai poder acessar aquele canal, escrever RedeNAF, que lá estará as nossas apresentações. Então, basicamente, é isso. Tá? Nós mandamos os comprovantes pelos e-mails e também mandamos lá para os professores, para os coordenadores. E o curso, né, gravado, né, o encontro gravado, nós colocamos na plataforma YouTube RedeNAF. Alguma outra coisa, Raquel, ou não? Uma pergunta aqui, né? E eu não sei se você vai poder responder, né? Mas veio qual a sua opinião a respeito da taxa de incêndio? Não disse quem é, tá? Como anônimo. Tudo bem. Olha, a taxa de incêndio, ela existe por um motivo muito prático. Na hora que tua casa pegar fogo, é o único que vai te socorrer. O corpo de bombeiros, não é? Então, assim, a taxa de incêndio, ela tem uma finalidade relevante social. Tem gente que acha que não deve, já paga o tributo. Gente, é uma taxa relevante, né? Na hora de um incêndio, né? O corpo de bombeiros, mais do que salvar patrimônio, salva vidas, né? Então, assim, eu, pessoalmente, é uma taxa que eu pago com prazer. Porque eu sei, espero nunca precisar. Eu pago, espero nunca precisar. Mas pago consciente que muita gente precisa, não é? Aqui perto de casa, uns 2, 3 anos atrás, eu vi o drama, né? de um dos apartamentos pegando fogo, aquele fumacê danado, assim, já falar aqui uma palavra imprópria, né? Um fumacê danado, não é? E aí você vê, não é? O Estado mobilizando, não é? Carros, pessoas, não é?
ele mobiliza recursos para te socorrer, você, cidadão singular, não é? Porque nessa hora não tem outros que vai te socorrer. Quem vai te socorrer? Quem vai chegar lá com um baldezinho de água para apagar um incêndio, né? Então, assim, é um tributo necessário. Necessário. É daquelas coisas que a gente paga e espera que nunca aconteça. Mas, infelizmente, acontece muito. Né? Não acontece com a gente, mas acontece com outros. Né? Então, assim, minha opinião pessoal é que é um tributo legítimo e que é um tributo necessário. Necessário, dada assim, o caráter social, né? e de manutenção de vida, não é? Não é tanto o patrimônio. Né? Tudo bem, também salva o patrimônio, né? Mas, na realidade, não é? Aquela taxa de incêndio que você paga é muito mais do que chegar lá para pagar o fogo e não haver a perda inteira do patrimônio, é para ver o resgate de vidas, não? A preservação de vidas. Então, sim, eu acredito, para mim, é uma taxa justa, pago com prazer e torço para que nunca precise. Torço para que nunca precise, que nunca minha família esteja numa situação de ameaça tal, que o Estado precise mobilizar tantas pessoas, recursos, carros, etc., para me socorrer. Né? Mas pago com bom grado. Né? Então, assim, eu acho que desses tributos que a gente paga, né, esse é um, assim, nitidamente, para a gente, né, necessário. Né? Quando acontece um incêndio, você vê, olha só que interessante, não é? O Estado mobilizando, olha quantas pessoas. Aqui, mudando assim, do assunto, só para você ver essa coisa do corpo de bombeiros, né? A gente fala taxa de incêndio, mas a gente às vezes esquece, né? É um tipo, assim, uma classe de heróis que é esquecida pela sociedade. Tempos desses atrás, numa chuva dessas fortes, caiu uma dessas árvores aqui que são, sei lá, quase centenária, né? Aquelas árvores grandes, com diâmetro, né? Caiu e ela conseguiu tampar uma rua de um lado para o outro. Moro na Barata Ribeiro, né? Uma rua muito movimentada. Foi o corpo de bombeiros que, debaixo de um toró, foi quase aqui na frente da minha casa, né? Debaixo de um toró danado, né? Uma situação assim para trabalhar muito ruim, frio. Os caras passaram ali a madrugada, serrando aquele treco ali descomunal. Passaram a madrugada debaixo de chuva e conseguiram. Uma trabalheira danada, né? Recurso público mobilizado, assim, muita gente, carro, caminhão, né? Então, assim, veja, numa coisa dessas, você via ali, pô, os caras trabalharam duro, não foi serviço fácil, não, é duro mesmo, cada tora. Você imagina no incêndio o cara põe a vida dele em risco para salvar a vida do outro. O aparato estatal não só está ali, né, mas o servidor, né, que dá vida àquele aparato estatal, ele está numa situação extrema de pôr em risco a própria vida para salvar terceiros. Né? Foi isso que a gente viu, por exemplo, na Torre Gêmeas. Você lembra disso? Quantidade de bombeiros que morreram ali. Aí eles não falaram, não vou entrar aí não vou pôr minha vida em risco não. Cara. Depois ele que acione o Estado lá. Não, eles entraram lá no meio daquele fogaréu, daquela coiseira toda, para tentar salvar pessoas e perderam a vida. Então é uma taxa que eu pago, assim, sabe, tranquilamente. Se tem uma taxa que não deve mexer, é nessa. Né? Eu sei que pode ser que tem pessoas que pensem diferente, né? Mas pago de bom grado, espero nunca precisar dela, da utilização desse serviço do Estado. Mais alguma coisa, Raquel? Não. Então, veja, pessoal, a gente fez aqui uma introdução, não é? O primeiro contato com o direito tributário, algumas coisas que a gente julgava assim, bastante básicas que a gente precisava ver, né? Como surgia a obrigação tributária, as espécies tributárias, esses detalhes, não é? Para a gente ter clareza, porque é isso que vai transitar o tempo todo no nosso NAF. Pessoa que vem ali porque tem uma obrigação, seja principal ou seja acessória, né? Ela está ali no cumprimento de uma obrigação dela. Então, assim, é um contato inicial. Existem obras maravilhosas sobre direito tributário, onde a gente pode aprofundar, né, o nosso conhecimento.
né? Cito aqui um juiz tributarista, assim, que eu acho maravilhoso, assim, a obra dele, o Leandro Paulsen, né? A obra, foi até a obra que eu me baseei aqui para muitas das coisas que eu falei. Uma obra muito legal, assim, muito esclarecedora. Mas temos outros, né? Outros tributaristas, né? Que se dedicam a explicar, né? A traduzir numa linguagem mais acessível, mais compreensível, o direito tributário. Então, sim, é muito interessante a gente adentrar nisso, né? Estamos ali na prática do NAF, estamos ali atendendo pessoas, ouvindo falar de tributos, ouvindo falar de obrigações. Pô, agora eu vou dar uma pesquisada aqui, vou aprofundar um pouquinho, como é que se dá isso? Né? Então, assim, é algo muito legal, por isso que eu brinquei com essa ideia do Bluetooth, né? Que a gente pareia o Bluetooth, que ele dá uma ressonância. Ah, então vou ver o meu filme, não vou ligar aqui o Bluetooth aqui da minha caixinha de som, que o som vai sair pela minha caixinha, né? É isso, né? Ligar o Bluetooth, fazer os links, né? Entre aquilo que eu estou aprendendo lá na teoria com aquilo que eu vou estar manuseando, sentindo sabor na prática. Então, assim, é muito bacana esse projeto NAF por isso, né? Que você consegue linkar, né, teoria e prática, você consegue ver ali, não é, concretamente, aquela obrigação se materializando, a pessoa buscando a ajuda para cumprir com a sua obrigação. Você vê direitinho a importância do tributo, né, o quanto ele é importante para a sociedade, para a redistribuição de renda, né, para gerar o bem comum. Né? Então, assim, é muito legal, nos traz uma consciência maior, não é? De que o exercício da nossa profissão não é um mero ganhar dinheiro, né? Tudo bem, é também, né? Você vai tirar o sustento dali. Mas as nossas profissões, elas têm uma relevância social. Você, futuro contador, futura contadora, saiba disso, a sua profissão tem uma relevância social, porque você ajuda a tornar isso transparente, né? As contas de pessoa física, as contas da pessoa jurídica, as próprias contas, né, estatais, né? Elas dependem da contabilidade, não é? Dos conhecimentos advindos da contabilidade pública. Então, veja como é importante, não é? O exercício da sua profissão. Né? Veja como você, além de realizar os seus sonhos, a manutenção da sua vida, como você pode ser também útil para a sociedade na qual você vive, na qual você está. Né? Então, assim, desejo que vocês continuem acompanhando esse nosso curso. Nós queremos dar essa dinâmica que você está vendo, não é? Nada muito extenso. Né? Dentro de 1h e 15, no máximo, a gente consiga passar os conceitos mais básicos, né? Que nos ajudem, né? A poder estar ali no nosso projeto NAF de maneira consciente, tendo essa convicção, né? De que eu vou aprofundar meus conhecimentos, não é? O conhecimento ele vem gradativamente, não é? A gente nunca na vida vai dizer, eu sei tudo, domino tudo. Não, a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. E isso vai ser uma constante na sua vida. Né? No dia que você parar de aprender, saiba que você vai ficar para trás, né? Você vai ficar ultrapassado. Então, nós temos que ter essa humildade do aprendizado constante. E o aprendizado vai vindo assim, em conta-gotas mesmo. Né? Hoje eu aprendo uma coisa, amanhã eu aprendo outra, aí eu aprofundo um pouquinho mais. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Hoje eu estou aqui falando porque estudei um pouco antes de você isso. Né? Amanhã é você que está falando. Aí depois vai vir um outro que também vai estudar, que também vai... Então, assim, esse processo, é um processo de aprendizagem. Aqui todos os envolvidos estão constantemente aprendendo coisas novas, consolidando conhecimentos que já tinham. Né? É um exercício muito bacana. Daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns meses, talvez, você vai estar dando palestra lá para os teus colegas de contabilidade. Você vai estar levando esse conhecimento, replicando ele, aprofundando ele, melhorando ele, lá no sua IES. Né? Este é o barato desses nossos treinamentos NAF.
Muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal contar com você. Nesse momento, então, nós vamos encaminhar para o encerramento, dado o tempo, né, e a nossa dinâmica, não é, de conseguir fazer esses encontros, não é, mais concisos, objetivos, fazendo um recorte assim, que possamos adentrar nesses temas de uma forma mais direta, né, e que depois fique essa abertura para aprofundar, não é, sabendo que nenhuma palestra ela esgota todo aquele assunto a que se propõe, não é? E aí a gente tem sido muito transparente nisso, né? Que está sendo isto. Vamos adentrar nesses conhecimentos, vamos treinar preenchimento do imposto de renda, vamos falar de uma série de assuntos, mas você terá que ter esta postura ativa de buscar, de procurar, de não querer as coisas toda mastigadinha, prontinha, não sei, é o professor, ou fulano da Receita, né? Criar esta curiosidade. O Indiana Jones da contabilidade, você vai lá escavucar, vou lá pesquisar, vou lá ler. Porque é isso que é o ganho que você vai ter. Este é o grande ganho que você vai ter. Conhecer o caminho da pedra, perder o medo de pesquisar, saber que não há vergonha em não saber tudo. A vergonha é a preguiça de você pesquisar, de você ir em busca do conhecimento. Muito obrigado. Estamos aqui nos despedindo. Nosso próximo encontro será no dia 8 de março, uma terça-feira, na segunda semana de março, neste mesmo horário, das 19h30 e no ao máximo até as 21 horas. E teremos o tema Desmistificando o Imposto de Renda. Desde já, convidamos a todos. Até lá, um forte abraço. Boa noite! Tchau, gente! Damos por encerrada o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela sua presença.